Quando olhamos para a natureza à nossa volta, nós conseguimos ver muitas qualidades do nosso Criador. E ao avaliar essas coisas na natureza de forma profunda, o resultado é que isso nos achega mais a Jeová. Nós conseguimos perceber as maravilhas da criação, conseguimos ver luzes e cores, água, o projeto da vida, os padrões. Tudo isso ensina-nos alguma coisa sobre o nosso Criador. Mas a verdade é que nós só vamos aprender cada vez mais sobre Jeová por meio da criação se tirarmos tempo para observar a criação. Então, a pergunta é: será que tiramos tempo para observar a criação? Será que nós conseguimos discernir o que cada coisa criada por Jeová nos ensina sobre ele? Como é que Jó fazia isso? Durante esse discurso, nós vamos responder a essas perguntas e vamos ver, por meio da Bíblia, dois exemplos principais que nos vão ajudar a tirar tempo também para observar a criação. Os irmãos vão notar que nós vamos falar no primeiro exemplo sobre o próprio Jeová e, em segundo lugar, sobre as suas criaturas angélicas. E no final, nós vamos ver quais são as lições que cada um de nós pode tirar, pode aprender por observar a criação. Mas qual é o exemplo de Jeová que temos em relação a isso? Eu gostava de convidar a todos, por favor, para abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 1, versículo número 12. Nessa altura, Jeová, ele estava a criar as coisas na terra. E é interessante que depois de criar determinado grupo de coisas, Jeová fez algo muito importante que nos vai ajudar a entender como imitar o exemplo dele. Talvez você se pergunte o que Jeová fez. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo número 1. Vamos ler apenas o versículo número 12. E a terra começou a produzir ervas, plantas que davam sementes e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Agora, notem a parte principal. Então, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. O que isso significa, queridos irmãos? Que Jeová tirou tempo para observar o que ele havia criado. Mas por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o próprio versículo mostrou que quando Jeová viu, ele chegou a uma conclusão. Ele percebeu que aquilo era bom. Então, o que isso significa? Significa que Jeová tirou tempo para observar o que ele havia feito. Jeová não deu uma olhada rápida e passou por alto, não. Jeová avaliou o que ele havia feito, analisou todos os aspectos e percebeu, tirou tempo para refletir e compreendeu que aquilo que ele havia criado era muito bom. Então, nós temos o exemplo de Jeová para nós. Tirar tempo para observar a criação. Mas será que o exemplo de Jeová é o único que temos? Com certeza que não. As criaturas angélicas também fizeram isso. Mas como assim? Agora vamos em Jó, dentro dos capítulos que estamos a considerar nessa semana, e nós vamos ler 3 versículos nesse capítulo. Vamos ler o capítulo número 38, os versículos são 5, 6 e o 7. Esse texto diz o seguinte: quem lhe estabeleceu as medidas, caso saibas, ou quem estendeu uma corda de medir sobre ela? Em que é que se encaixaram as suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular,
quando as estrelas da manhã gritavam de alegria em conjunto e todos os filhos de Deus davam gritos de louvor. Com certeza, essas estrelas da manhã são os filhos de Deus. É interessante, queridos irmãos, que os filhos de Deus davam gritos de louvor. Mas por quê? Por que os filhos de Deus davam gritos de louvor? Porque, conforme mostrou o versículo número 5 e o 6, Jeová estava a criar. Ele estava a estabelecer as medidas ou estava a colocar assente a pedra angular. Jeová estava a criar as coisas. E os anjos, ao perceber aquilo, qual foi o efeito? Deram gritos de alegria. Eles ficaram satisfeitos com o que Jeová havia criado. Eles tiraram tempo para observar tudo o que o seu Criador fez, e isso teve um efeito bastante positivo neles. Gritos de alegria. Mas agora, qual é a lição para nós, queridos irmãos? Como é que nós podemos, então, imitar o exemplo de Jeová e dos anjos e tirar tempo para observar a criação? Bom, a criação, em particular, ela tem vários aspectos que nos ensinam muitas coisas sobre Jeová. Vamos ver alguns deles. Jó, capítulo número 38, versículos 32 ao 35. Jó, capítulo 38, versículos 32 ao 35. Esse texto diz o seguinte: Podes fazer sair uma constelação na sua estação, ou guiar a constelação de As com os seus filhos? Por acaso conheces as leis que governam os céus, ou podes impor a autoridade deles sobre a terra? Será que podes erguer a tua voz até as nuvens, para fazer com que um aguaceiro te cubra? Por acaso podes enviar raios? Será que eles vêm e te dizem, aqui estamos? Bom, esse texto, queridos irmãos, ele cita a constelação, estação, leis que governam os céus, cita a terra, nuvens, aguaceiros e raios. Tudo isso são criações de Jeová. Mas agora, será que nós tiramos tempo para observar essas coisas e tentar aprender alguma coisa sobre Jeová? Bom, talvez nós dizemos, eu não tenho um telescópio para conseguir assim ver essas coisas de forma mais abrangente. Mas bem próximo de nós temos várias coisas que fazem parte daquilo que Jeová criou e que podem ensinar-nos lições práticas. Por exemplo, você já percebeu como é que uma galinha cuida dos seus pintinhos? Será que você consegue sentir o sabor de uma boa fruta, uma banana, uma manga? Você consegue perceber o valor nutritivo que, por exemplo, um legume pode ter na vida de um ser humano? Consegue compreender a função da temperatura do sol? E à noite? Consegues ver por que ela é importante? Tudo isso são criações de Jeová e todos nós visualizamos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Tirar tempo para observar a criação. É isso que a nossa querida irmã, lá no nosso manual de atividade, na página número 6, está a fazer com a sua pequena filha. Elas estão a olhar para uma borboleta criada por Jeová e qual é o resultado? Elas estão felizes. Por quê? Porque tiraram tempo para observar a criação, admiraram e lembraram-se que ela foi criada por Jeová com muito amor. Portanto, queridos irmãos, lembremos sempre, a criação revela o poder de Jeová, revela a sabedoria de Jeová, revela o amor e a justiça de Jeová. E a criação nos garante também que num futuro bem próximo, Jeová vai acabar com todo o sofrimento e que nós podemos ter plena confiança nele. Portanto, todos os dias das nossas vidas, vamos imitar o exemplo de Jeová e dos anjos, tirar tempo para observar a criação.